Luís Mata, estivemos hoje aqui num colóquio que parte do livro que tem com o Carlos Amado, dedicado aos 150 anos da cidade. Hoje foi sobre fotografia, a cidade fotografada, Santarém fotografada. Ficámos a saber alguns pormenores do imenso trabalho que vocês tiveram para fazer este livro de pesquisa de fotografias e que ficaram com a ideia também do muito que se perdeu, não é? Da preservação das fotografias. Conte-me um bocadinho sobre esse trabalho. Sim, portanto, o livro chama-se Urbanidade, como provavelmente saberão, foi um livro feito a pretexto dos 150 anos, portanto tinha um objetivo concreto, mas que apanhou uma multiplicidade de temas e, portanto, foi com gosto que acedemos ao repto do Centro Cultural para explorarmos um bocadinho alguns desses temas, porque 54 são os temas que tem o livro. Tentámos agrupá-los em 4 temáticas, começando pela fotografia, porque efetivamente a base fundamental iconográfica do livro são as mais de 8 centenas de imagens que nós nos servimos e que estão no livro. Portanto, fez-nos sentido começarmos pela questão da fotografia, mas depois outras seguirão. E efetivamente, portanto, o objetivo é que a pessoa consiga perceber melhor o trabalho grande que foi feito, o trabalho ainda maior que há por fazer, o contributo que todos podemos dar, porque de facto a memória fotográfica e a fotografia é fundamental para a consolidação da memória do século XX, finais do século XIX, todo o século XX e século XXI, e que está a perder-se todos os dias. Portanto, se não for devidamente acautelada, estudada, inventariada, restaurada, é uma memória que se perde e com ela parte de nós próprios e da história das cidades. Este livro publica a fotografia mais antiga que é conhecida de Santarém, não é? Sim, é uma das fotografias que consta do livro, é precisamente uma fotografia de Joaquim Posidónio da Silva, 1861. Como digo, é a fotografia mais antiga que nós conhecemos. Não é necessariamente a fotografia mais antiga que existiu, porque, como digo, nós só tivemos acesso, enfim, às imagens que estão acessíveis, outras haverão. Nos sótãos, ouvimos aqui nesta sessão, às vezes em sótãos, em baús escondidos e esquecidos, há verdadeiras preciosidades, mas, enfim, essas nós ainda não conseguimos, ainda não temos bola de cristal para chegarmos a elas. Portanto, foi as imagens que conseguimos recolher e, entre elas, a mais antiga é efetivamente essa de 1861. Esta sessão 2, este colóquio, faz parte de um conjunto que vamos ter agora aqui no Centro Cultural Regional de Santarém, sobre várias temáticas, a partir sempre do livro, sempre, e com convidados. Hoje foi com o crítico de cinema e jornalista o João Lopes e o José Pessoa, do Centro Português de Fotografia, um especialista na fotografia. Quais vão ser as próximas sessões? Portanto, as próximas sessões, em outubro, ainda não sabemos exatamente a data, mas será durante o mês de outubro. A temática vai ser Santarém Festiva, portanto, que vai permitir falar deste lado também dos grandes eventos e grandes acontecimentos coletivos da cidade. Depois vamos ter outra em novembro, que é Santarém Patrimonial, portanto, também sobre a existência e o desaparecimento grande também do património cultural que Santarém teve nestes 150 anos. Repito que estamos sempre a falar de um universo temporal entre 1868 e 2018. E, finalmente, a última é Santarém desconhecida, portanto, o des entre parênteses, porque é as cidades que as pessoas acham que conhecem, mas afinal não conhecem assim tanto. Portanto, serão estes 4 temas. Pensando sobre isso e também das suas palavras neste colóquio hoje, a história contemporânea de Santarém está por fazer. As pessoas julgam que sabem tudo sobre o que se passa nos tempos mais próximos de nós e, no entanto, é a história que se calhar ainda permanece por fazer, não é? Sim, sem dúvida, porque, em primeiro lugar, porque não foi consolidada. Portanto, muitas vezes as pessoas muitas vezes ainda são vivas, as mais velhas ainda são vivas, portanto, não sentem necessidade de registar o que foram passando
e algumas têm 90, 90 e tal anos. Nunca tiveram preocupação de registar. E depois, quando se tenta saber alguma coisa sobre os mais variados temas, não há nada escrito. Por exemplo, eu lembro-me o saudoso homem do teatro, o Xona, morreu e dizia: Xona, o que é que há da história do teatro em Santarém? Epá, não há nada, estou a tentar recolher. Ou, por exemplo, falava com o Nelson Ferrão, durante 20 e tal anos, chefe de Visão da Cultura, e dizia: Nelson, também está a cultura em Santarém? Epá, não há nada escrito. Pronto, portanto, há esse problema de, por um lado, algumas fontes, portanto, temos os jornais, temos revistas, temos a fotografia, portanto, as fontes em bruto, mas os estudos estão por fazer. E, portanto, foi esse trabalho também que nos obrigou, obviamente dentro dos condicionantes que a obra podia suportar, porque 54 temas fossem muito desenvolvidos, dava uma enciclopédia, portanto, isso era completamente impossível, até porque, como eu disse, nós somos exércitos de um homem só, e, portanto, este foi o trabalho possível, eram sínteses que, apesar de tudo, nos parecem sínteses honestas, sínteses fundamentadas e rigorosas, com trabalho científico, mas que não passam precisamente de síntese. E que, mais uma vez, também a incitar o repto para que sejam desenvolvidas em trabalhos futuros. Tanto quanto sei, está agora a preparar um outro trabalho assim também de fogo sobre o Brancamp Freire nos 100 anos da sua morte. E que vai ser para breve. É uma exposição. Pode-nos falar um pouco sobre isso? Sim, a exposição posso já avançar, porque já foi portanto, assumido oficialmente. No dia 15 de outubro é a inauguração. Portanto, a exposição é do centenário da morte de Brancamp Freire. Ela devia ter inaugurado em dezembro de 2021, portanto, quando fez precisamente 100 anos, porque o Brancamp morreu a 23 de dezembro de 1921, mas por razões várias, guerra, pandemias, etc., não foi possível, mas que agora, finalmente, vamos conseguir pôr em pé e acho que as pessoas vão gostar, portanto, estão desde já convidadas a aparecer. Assim, muito brevemente, quem foi o Brancamp Freire e porque é que merece a pena celebrar esta data, não é? Pronto, então Brancamp Freire foi um homem que viveu nos finais do século XIX, tinha origens familiares em Santarém, o pai dele era o Barão de Almeirim, portanto, a casa do pai do Brancamp era precisamente onde está hoje a Biblioteca Municipal, que foi doada a Santarém em 1921, exatamente, juntamente com toda a sua biblioteca, com cerca de 20 mil volumes e obras de arte, portanto, desde pintura, escultura, cerâmica, etc. Portanto, além disso, foi um homem, a exposição chama-se O Gênio Poliédrico, exatamente porque era um homem multifacetado. Ele era historiador, foi um dos grandes impulsionadores, por exemplo, da heráldica. A heráldica deu o passo para a sua cientificidade, precisamente com Brancamp Freire. Foi um homem que, na política, começando como monárquico, mas que em 1907 adere ao Partido Republicano e passou a ser uma das figuras centrais do republicanismo em Portugal. Foi presidente da Câmara de Lisboa, foi presidente da Câmara de Loures. Portanto, foi um homem notável a todos os títulos e, portanto, é esse homem que vos convidamos a vir conhecer nesta exposição. Muito obrigado.